Boa noite a todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Deus. Hoje um dia especial, um domingo, em que a nossa sociedade homenageia as nossas mães e nós queremos também nos juntar como Igreja nessa celebração, nessa homenagem que queremos fazer também a todas as mães da nossa Igreja, a todas as mães, nossas amigas que regularmente assistem também aos cultos e às atividades da nossa igreja e as nossas próprias mães, a minha mãe também que está lá longe em Portugal, também quero deixar a minha homenagem para ela neste dia de domingo, segundo domingo de maio, em que por tradição, por cultura, nós então homenageamos as nossas mães. Queremos depois dar os nossos parabéns a todas as mães, é uma honra ser pai, é uma honra ser mãe. Receba, pois, a nossa homenagem também como igreja aqui da comunidade Batista Florescer e se sinta honrada neste dia. A palavra de Deus ensina que há uma grande honra para a mulher quando ela se torna mãe, isso exalta a sua honra como mulher. Então você que é mãe, entenda que é um grande privilégio que Deus deu na sua vida de ser mãe, porque isso aumenta também a sua honra como mulher. Amém? E nós queremos também, como de costume, fazer uma celebração para o nosso Deus, neste dia de domingo, em que também temos essa cultura, esse costume de nos congregarmos, ainda que de uma forma virtual, em consequência dessa pandemia, mas ainda assim continuamos juntos, unidos na mesma fé, no mesmo propósito de vida espiritual, para honrarmos e para glorificarmos o nosso Deus. Queremos, pois, celebrar também Deus na nossa vida, e é interessante que a palavra de Deus, ela também faz uma comparação em relação ao nosso Deus e à mãe. A palavra de Deus diz que Deus é como a galinha que ajunta os pintos debaixo das suas asas. Então ele também se compara a uma mãe que cuida dos seus filhos, que guarda os seus filhos, que protege os seus filhos, que alimenta os seus filhos. Deus é assim connosco também. Ele é pai, mas ele também é mãe. Então, celebre, pois, Deus na sua vida através deste culto que queremos lhe dedicar neste dia. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração e através dela pedirmos a bênção e o direcionamento de Deus para o nosso culto. Amém? Juntos depois connosco em oração. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dás mais uma vez de nos unirmos, ainda que de uma forma virtual, para te celebrar, para te homenagear nas nossas vidas, neste dia realmente especial, em que nós queremos pedir desde já uma bênção especial da tua parte, nosso Deus, para as nossas mães, para as mães da nossa igreja, para as nossas amigas que são mães e que costumam nos acompanhar também nas nossas celebrações. Então, Senhor, abençoa realmente as nossas mães, as mães da nossa igreja, que elas possam se sentir realmente honradas, acarinhadas pelos seus filhos, pelas suas famílias neste dia. E quanto a nós, nosso Pai, queremos te celebrar também continuamente na nossa vida, queremos te apresentar, nosso Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia para connosco. Nos abençoaste ao longo de toda essa semana, cuidaste de nós, nos protegeste, nosso Deus, e queremos agora, pois, render-te a nossa gratidão, Senhor, e a nossa adoração pela tua fidelidade para connosco. Ser connosco ao longo de todo esse culto. O Espírito Santo dá-nos graça e dá-nos muita sabedoria para te celebrar, para celebrar o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, na nossa vida. Ser connosco, pois, ao longo de todo esse culto e nos abençoa, nos ajuda. Fala também connosco por meio da tua palavra, edifica a nossa fé, consolida a nossa esperança em ti, nosso Deus, e nós certamente seremos muito abençoados pela celebração que te queremos render. Esperamos, pois, em ti, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero agora lhe convidar para louvarmos o nome do Senhor, através de 2 louvores que nós separamos para compartilhar com você. E então lhe exortamos, lhe recomendamos a que se junte connosco em louvor e adoração, abra a sua boca, cante louvores ao Senhor, porque a palavra de Deus ensina que o Senhor habita no meio dos louvores. Então vamos louvar o Senhor. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente,
assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Graças a Deus, temos ainda um segundo louvor para continuarmos neste espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Eu sei que foi pago um alto preço
graças a Deus por este tempo de louvor e adoração que nós podemos render ao nosso Deus. O nosso desejo é que realmente você tenha estado junto conosco neste louvor e adoração ao nosso Deus, nestes cânticos que podemos cantar na presença do Senhor e que o Senhor verdadeiramente esteja se sentindo honrado e glorificado neste culto. Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus e quero continuar e finalizar neste dia, neste culto, esta sequência de pregações que nós estávamos fazendo acerca do amor fraternal, acerca dos 3 níveis de amor fraternal que Jesus nos ensinou através da sua mensagem. E hoje eu quero lhe convidar para ler comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, naquela oração sacerdotal, aquela oração que Jesus fez na presença do Pai, colocando cada um de nós, colocando a sua igreja na presença de Deus. E lá no finalzinho, no último versículo dessa oração, nós lemos algo também importante acerca do amor, aquilo que nós podemos chamar do 3º nível do amor, o nível mais alto, o nível mais exigente do amor, que é agora o amor com que o Pai amou o Filho, o amor que o Pai tem para com o Senhor Jesus, e que Jesus pediu ao Pai para que nós tivéssemos esse amor derramado nos nossos corações, para que o Pai colocasse esse amor, esse tipo de amor, esse nível de amor nos nossos corações, para que verdadeiramente nós nos possamos amar uns aos outros e amar o nosso próximo da forma que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos ler um versículo somente, que nós encontramos então aqui no Evangelho segundo João, capítulo 17, último versículo, versículo 26, que diz assim: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tu me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para que o amor com que tu me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Veja que ensinamento precioso e importante da Palavra de Deus agora para as nossas vidas. O Senhor mesmo tinha ensinado acerca de vários níveis de amor, como nós tivemos já a ocasião de compartilhar e de meditar com você. O primeiro deles é o amor ao próximo como a nós mesmos, é o amor que já vem lá da lei, nós meditamos isso na primeira reflexão. O segundo que nós meditamos há 2 semanas atrás foi o amor como Cristo nos amou, agora um nível mais exigente. E por último, o Senhor faz uma oração ao Pai em que Ele pede para que haja agora um nível ainda mais profundo, um nível ainda mais elevado de amor nas nossas vidas, que é o amor como o Pai ama o Filho. Nós vamos meditar alguma coisa breve nesta noite com você em relação a este assunto. Antes disso, eu quero lembrar que lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma que o amor é o maior de todos os dons. Ele é superior a qualquer dos dons. Se você ler a sequência da primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar no capítulo 12 ensinamentos preciosos e relevantes em relação aos dons espirituais. E depois parece que Paulo muda de assunto e vai falar do amor lá no capítulo 13, para depois no capítulo 14 ele voltar para os dons novamente. E muitas pessoas não estudam tão convenientemente e aprofundadamente a Palavra de Deus e não entendem bem aquela colocação ali do amor no meio daquele assunto dos dons. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer é que o amor é o mais excelente e aquele que deveria ser o mais desejado de todos os dons e o mais relevante, o mais importante de todos os dons. Então, muitas vezes nós corremos atrás, nós valorizamos muito os dons de profecia. Algumas igrejas valorizam, às vezes, até excessivamente o dom de línguas, os dons de conhecimento, o dom da fé, até os bens materiais. Mas tudo isso, a Palavra de Deus ensina que tudo isso é nada comparado com o amor. E no final do capítulo 13, o apóstolo Paulo ele diz que há 3 dons que são mais excelentes. Ele diz que é a fé, a esperança e o amor. Porém, no final ele diz, porém, o maior destes 3 é o amor. E porquê? Porque o amor é o único dom que vai perdurar para toda a eternidade. A fé e a esperança elas vão ter um limite. Vai haver um tempo em que elas não serão mais necessárias. Para que é que nós precisamos da fé? Para crer naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não temos ainda, aquilo que nós ainda esperamos. Para que é que nós precisamos da esperança? Para alimentar a nossa fé,
para como se fosse o combustível que alimenta a nossa alma, para nós continuarmos a acreditar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Mas agora pense comigo, você acha que vai ser necessário continuar a alimentar a fé depois que Jesus vier, depois que Jesus levar a sua igreja para a sua presença e nós estivermos vivendo a eternidade já com Jesus? Não vamos precisar mais da fé. Vamos precisar da esperança depois que nós estivermos na posse de todas as promessas de Deus. Também não vamos precisar mais da esperança. E o amor? Sim, o amor nós vamos precisar continuar a alimentá-lo. Vamos precisar dele na nossa vida, Deus vai continuar a nos amar, nós vamos aprender a amar mais profundamente o nosso Deus ainda, lá na eternidade, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E então o amor ele vai perdurar para todo sempre. O amor é o dom eterno, o único que não terá fim, o único que permanecerá por toda a eternidade. O amor é assim o único dom que vai resistir ao tempo, sobreviver à eternidade. No céu não precisaremos de fé nem de esperança, mas a atmosfera que nós iremos respirar vai ser a atmosfera do amor. Então agora passando para este terceiro nível, o nível mais alto, o nível mais exigente, é o nível do amor com que o Pai amou o Filho. E a pergunta que nós precisamos colocar é esta: como é que o Pai ama o seu Filho? Que modelo de amor é este que Jesus ora e pede para que o Pai derrame nos nossos corações, para que nós tenhamos realmente esse tipo de sentimento em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos irmãos? Quero dizer mais uma vez, nós não estamos a falar de coisas teóricas, retórica, teológica, não. Nós estamos a falar de coisas que o Senhor Jesus pediu para a nossa vida. Então, se o Senhor pediu para a nossa vida, se o Senhor nos exortou a viver dessa maneira, é porque elas são possíveis de ser vividas, elas são possíveis de ser executadas na nossa vida. Então, compreenda, não estamos a falar de nada transcendente e irrealizável. Não, nós estamos falando de algo que é acessível, que dá para nós vivermos. Porém, nós precisamos de correr atrás, nós precisamos focar a nossa mente, o nosso coração nestes ensinamentos, nestas verdades, para que passarmos a vivê-los realmente na nossa vida. Então aqui, em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor intercede por nós ao Pai, pedindo para que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Sendo um dessa forma, nós haveremos de experimentar, então, nesta unidade, o verdadeiro amor, o amor com que o Pai ama o Filho. Como é esse amor? Certamente nós podemos imaginar que é o amor mais belo, o amor mais puro, o amor mais profundo, o amor mais real, o amor mais livre de interesses, o amor sem ciúmes, um amor sem disputas, um amor sem conflitos. Se você percorrer um pouco a palavra de Deus, você vai perceber que lá no Antigo Testamento, o personagem divino que tem mais evidência, que mais se salienta em toda a história do Antigo Testamento, é realmente o Pai. Porém, quando nós chegamos nos Evangelhos, nós percebemos que agora a pessoa que mais se evidencia passa a ser o Filho. A pessoa que mais sobressai da Trindade Divina nos Evangelhos é o Filho. Mas quando nós chegamos agora ao livro dos Atos dos Apóstolos, já depois de Jesus ter subido para a glória, nós vamos perceber que uma outra pessoa da Trindade Divina agora toma a liderança, toma a proeminência, e essa pessoa é agora o Espírito Santo. Ou seja, em 3 momentos da palavra de Deus, nós encontramos pessoas diferentes da Trindade Divina assumindo a liderança, assumindo o protagonismo, chamando mais a atenção para si mesmo. Porém, em momento algum, você percebe qualquer disputa aí entre eles, qualquer ciúme. Há uma harmonia perfeita na Trindade Divina. Um não tem inveja do outro, um não tem ciúme do outro. Podemos dizer que esta é a principal característica e o principal diferencial do amor do Pai para com o Filho em relação ao amor que nós muitas vezes nutrimos em relação ao nosso próximo. Também lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, falando do amor, ele diz que o amor verdadeiro, esse amor profundo, ele não é invejoso, ele não arde em ciúmes,
ele é sofredor, ele é benigno, ele tem todas estas características nobres que nós encontramos justamente no amor do nosso Pai. Mas como é o nosso amor muitas vezes uns com os outros? Como estamos longe deste nível de amor? Com frequência nós observamos nas igrejas os cristãos batendo cabeça uns com os outros, as lideranças batendo cabeça umas com as outras, havendo muito ciúme no meio da igreja, havendo muita inveja, às vezes até dentro das lideranças mais destacadas da igreja do nosso país. Quão grandes disputas têm sido feitas, como até a própria política tem entrado dentro da igreja, criando divisão, criando contenda, criando conflito. Como isso tudo está longe do verdadeiro padrão do que deveria ser o amor fraternal, o amor cristão. E estamos falando aqui do amor dentro da igreja, do amor entre os irmãos, do amor entre as lideranças e entre as próprias igrejas. Imagina agora o amor para com o nosso próximo, para com aquele que está lá fora, com aquele que não pertence à nossa igreja, talvez que nem goste muito da gente, não goste dos cristãos, não goste da igreja evangélica. Como é o nosso sentimento em relação a eles, se nós, nem a nós mesmos que temos alguma ligação, alguma afinidade, nos conseguimos amar de uma forma correta, como é que nós vamos conseguir amar o nosso próximo como nós deveríamos? É justamente para melhorarmos neste assunto e neste quesito que nós estamos apresentando esta sequência de pregações, para nos ensinarmos a amar. Primeiro, para nos alertarmos, para nós acordarmos de novo para a necessidade que nós temos de amar o nosso próximo, começando pela nossa própria família, passando para a nossa própria igreja, mas depois também olhando para lá para fora, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não são da nossa igreja, que não compartilham a nossa fé, e depois ainda até mais longe, como o Senhor também nos ensinou, amando os nossos próprios inimigos, aqueles que não gostam da gente, talvez aqueles que falem mal de nós, mas também nós precisamos de amar essas pessoas como realmente Jesus nos ensinou. Para isso nós precisamos trabalhar profundamente este assunto do amor fraternal nas nossas vidas, acordarmos de novo para esta necessidade e aprendermos que realmente esta é a marca distintiva da verdadeira Igreja do Senhor, é a sua capacidade para amar. Eu quero compartilhar com você agora uma ilustração acerca de uma história que os judeus contam sobre dois irmãos agricultores. Um deles era casado e tinha filhos, mas o outro ele era solteiro. E eles tinham recebido a herança dos seus pais e os dois eram agricultores, cultivavam as suas terras separadas, mas juntas, contíguas uma ao outro. Eles eram vizinhos, os seus terrenos eram vizinhos, eles moravam próximo um ao outro. E eles cultivavam as suas terras e cada um morava na sua casa. Num certo ano, eles colheram uma boa colheita e guardaram a sua colheita nos seus celeiros. Em certo momento, o irmão que era casado, ele pensou consigo mesmo: eu sou casado, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eles me ajudam no meu trabalho, com certeza eu consigo uma produção maior do que o meu irmão, que é sozinho, que não tem ninguém que o ajude, então eu vou ajudar o meu irmão, talvez o meu irmão esteja precisando de ajuda. E então ele se dispôs a, durante a noite, carregar uma porção da sua produção e colocar ela no celeiro do seu irmão. O irmão solteiro, por sua vez, começou a pensar: o meu irmão é casado, tem filhos, precisa mais do que eu. Eu sou solteiro, só tenho que me abastecer a mim mesmo. E também ele planejou então compartilhar com o seu irmão a sua colheita. Então também ele, durante a noite, pegava em parte da sua produção e ia colocar no celeiro do seu irmão. Com o tempo eles começaram a perceber que o seu estoque não baixava. Eles estavam tirando uma parte da sua produção, do seu estoque, levando para o celeiro do seu irmão, porém o estoque mantinha-se no mesmo nível. E eles começaram a acreditar que algo miraculoso estava acontecendo ali, porque não era possível ele estar tirando e o estoque não baixar, a quantidade de produtos continuar se mantendo no mesmo nível. Então, numa certa noite, eles se cruzaram no meio do caminho, cada um levando uma parte da sua produção para colocar no celeiro do seu irmão. E foi aí que eles então entenderam o que é que estava acontecendo. Ambos estavam preocupados com o seu próximo. Ambos estavam preocupados em amar o seu próximo, em amar o seu irmão e em compartilhar com ele parte dos seus bens. E aí eles entenderam
que o verdadeiro milagre que estava acontecendo ali não era um milagre de multiplicação de alimentos, ao contrário do que eles tinham pensado inicialmente. O verdadeiro milagre que estava a acontecer ali era o milagre do amor. Era o amor com que eles estavam se amando um ao outro, que se desdobrava depois em preocupação em relação ao bem-estar do seu próximo, ao bem-estar do seu irmão, e que fazia com que eles tivessem esta atitude de generosidade para com o seu irmão. Conta a lenda que está por trás desta história, que foi neste exato local onde estes dois irmãos se encontraram no meio da noite, cada um levando um pouco do seu alimento, da sua colheita para o seu irmão. Foi neste exato local onde foi edificado o Templo de Jerusalém. Com esta ilustração, nós podemos tirar 3 lições importantes para a nossa vida. Primeira, o verdadeiro alicerce da igreja é o amor. Assim como o alicerce do templo tinha sido o amor daqueles dois irmãos, o amor deve ser o verdadeiro alicerce da igreja. Aquilo que nos define, aquilo que nos diferencia, aquilo que realmente embasa tudo o que nós somos e em que acreditamos, deve ser o amor. O amor ao nosso Deus, em primeiro lugar, e o amor ao nosso próximo também. Em segundo lugar, a segunda lição é: quem ama, dá. Amor não são palavras, amor não é um sentimento, amor são gestos, são atitudes, são atos de generosidade. Em terceiro lugar, o amor, ele é isento de disputas e de ciúmes. Certamente que no coração daqueles dois irmãos, a cada colheita de cada ano, em vez de nascer amor e preocupação para com o seu irmão, podia ter nascido ali uma inveja, podia ter nascido ali um ciúme, como é tão frequente acontecer no meio de nós. Quando alguém começa a crescer um pouco, quando a vida começa a melhorar para o lado de alguém, o outro que está do seu lado, em vez de se alegrar com o seu irmão, não, fica ardendo em ciúmes, fica chateado, fica triste, porque está vendo o outro crescer. Não era este o sentimento destes dois irmãos. Independentemente de quanto cada um estava a colher, com certeza a colheita não era igual dos dois, um colhia mais do que o outro, mas eles não se preocupavam com isso, porque eles verdadeiramente se amavam e o amor verdadeiro ele não arde em ciúmes. Eu quero agora terminar esta sequência de pregações com uma exortação para você, para mim e para a nossa igreja. Eu quero lançar um desafio para a nossa igreja, para que nesta semana cada um de nós vai pensar em alguém, em uma família, alguém que possa estar precisando de ajuda financeira. Estou a falar de dinheiro mesmo. Dinheiro que possa realmente fazer a diferença e ajudar alguém. E você vai fazer uma oferta generosa para com essa pessoa, para com essa família que você conhece e que você sabe que provavelmente está passando nessa cidade. Estamos neste tempo de pandemia, há uma grande restrição à circulação e, em consequência, também ao trabalho, aos negócios. Muita gente está sofrendo, muita gente está passando necessidade, está cortando em tudo que pode, porque não está sendo fácil. Então, se você tem alguma condição, e olha, todos nós temos alguma condição, pode ser pouco, pode ser um pouco mais, mas todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Então vamos fazer isso. Nesta semana nós vamos marcar alguém, nós vamos escolher alguém para ajudar, para abençoar essa pessoa de uma forma financeira, de uma forma material. Talvez você não precise dar dinheiro, mas pegue no dinheiro, compre alguma coisa que você saiba que está fazendo falta nessa família, uma cesta básica generosa, algo que vai fazer diferença nessa família e que possa realmente ajudar esta família neste tempo de dificuldade. E talvez você vá descobrir a maior ferramenta que existe para destravar a sua vida. Às vezes nós não ajudamos ninguém porque nós temos assim, não é porque a vida não está fácil, as coisas para mim também não estão fáceis, então eu não vou ajudar ninguém porque também estou passando de dificuldades. Pois muitas vezes a nossa vida está travada é porque nós somos gananciosos, porque nós estamos segurando mais do que deveríamos. A maior ferramenta que existe para destravar a nossa vida chama-se generosidade. E você vai descobrir o poder da generosidade, porque Deus, Ele é fiel. E quando nós somos fiéis também em abençoar alguém, Ele também é generoso em abençoar a nossa vida. E lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido.
A alma generosa prosperará. Você quer prosperidade na sua vida? Seja generoso. Pratique o amor. Olhe para o seu próximo, sem invejas, sem ciúme. E seja generoso. Abra a sua mão, abra o seu bolso, abra a sua carteira e abençoe aqueles que estão em necessidade. Em conclusão, o nosso desejo com esta sequência de pregações é que nós possamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Já é um nível bem exigente. Amar o próximo como Cristo nos amou e também que em nós mesmos haja o amor com que o Pai ama o seu Filho. Amém? Que Deus vos abençoe. Graças a Deus pelo culto que o Senhor está nos permitindo lhe celebrar. O nosso desejo é que você tenha sido consolado, edificado na sua fé, que a palavra que nós compartilhamos com você hoje tenha também falado profundamente ao seu coração e que através dela nós possamos aprender verdadeiramente o significado, o sentido e a importância do amor fraternal, o qual nós precisamos realmente exercitar. Às vezes nós ficamos relaxados em relação a essas questões, ficamos ocupados connosco mesmo, vivemos este tempo de pandemia em que realmente as pessoas se fecham mais, se protegem mais, se isolam mais, mas que essa proteção ela seja apenas na questão sanitária, na questão da saúde, mas não no cuidado e no carinho e no afeto que nós devemos ter para com o nosso próximo. Que nós possamos realmente aprender a amar através desses ensinamentos que nós quisemos compartilhar com você ao longo destas 3 semanas, destas 3 pregações que compartilhamos com você, que você realmente se sinta edificado e ensinado também pela palavra de Deus em relação a este assunto muito importante das Escrituras. Ele é só o segundo mandamento da lei, então é muito importante nós aprendermos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou e como o Pai amou e ama o seu Filho Jesus. Amém? Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, através da qual nós vamos agradecer ao nosso Deus por este culto e também desde já colocar a próxima semana na presença do nosso Deus, rogando a sua guia, a sua direção e a sua proteção para a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio e a oportunidade que tu nos deste de celebrar na nossa vida, por este culto, Senhor, que tu nos permitiste de celebrar. Ó Senhor, o nosso desejo é que realmente toda a nossa adoração, toda a nossa atitude de coração, de gratidão, de adoração tenha subido verdadeiramente até a tua presença e tu tenhas sentido verdadeiramente honrado e adorado através de todo esse culto. Queremos te agradecer também pela tua palavra, por estes ensinamentos de grande importância para a nossa vida. Ó Senhor, que tu nos guardes de alimentarmos o egoísmo, antes que sejamos cada vez mais abertos para amar o nosso próximo, conforme tu ensinas na tua palavra. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou e também como tu amas o teu Filho. Que assim o teu nome seja glorificado na nossa vida e como o Senhor Jesus também ensinou, que assim todos possam ver que somos verdadeiramente teus filhos, que somos verdadeiramente cristãos, que há uma diferença grande na nossa vida, e essa diferença não está na placa da nossa igreja, essa diferença está na nossa atitude para com o nosso próximo. É o que te pedimos, nosso Deus, esperamos em Ti e também te queremos desde já colocar esta próxima semana que hoje se inicia na Tua presença. E nosso Pai, rogamos a Tua guia, a Tua direção, a Tua bênção, a Tua presença conosco, a Tua generosidade para com a nossa vida. Nos abençoa, Senhor, faz fluir a Tua bênção sobre a nossa vida, que esta semana possa ser realmente uma semana de progresso, de construção, de edificação, de crescimento. Mas também te rogamos, nosso Deus, a Tua proteção, a Tua cobertura espiritual para a nossa vida, porque nós sabemos que de contínuo o inimigo também se levanta tentando impedir que sejamos abençoados. Não permitas, nos guarda também de nós mesmos. Muitas vezes nós somos os nossos maiores inimigos também, mas que tu não permitas que isso aconteça, antes que essa semana seja realmente uma semana frutuosa nas nossas vidas. E que 2 ou 8 dias nós possamos estar de novo com os nossos corações cheios de gratidão, vindo à tua presença, para te agradecer pela tua graça, misericórdia e fidelidade para conosco. É o que te pedimos, nosso Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua vida, com a sua família. Receba a sua bênção. Que Deus vos abençoe. Amém.